Pessoal, eu sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, dentro dos conhecimentos básicos, língua portuguesa, item 2, tipologia textual. Então, bora dar continuidade dos marcadores de pressupostos e os subentendidos, ok? Então, bora lá. Marcadores de pressupostos. Adjetivos ou palavras similares modificadoras do substantivo. Então temos exemplo: Juliana foi minha primeira filha. Primeira pressupõe que tenho outras filhas e que as outras nasceram depois de Juliana. Outro exemplo: destruíram a outra igreja do povoado. Outra pressupõe a existência de pelo menos uma igreja além da usada como referência. Pode ser também, marcadores de pressupostos, certos verbos. Renato continua doente. O verbo continua indica que Renato já estava doente no momento anterior ao presente. Nossos dicionários já aportuguesaram a palavra copydesk. O verbo aportuguesar estabelece o pressuposto de que copydesk não existia em português. Certos advérbios. A produção automobilística brasileira está totalmente nas mãos das multinacionais. O advérbio totalmente pressupõe que não há no Brasil indústria automobilística nacional. Outro exemplo: você conferiu o resultado da loteria? Hoje não. A negação precedida de um advérbio de tempo tem âmbito limitado, estabelece o pressuposto de que apenas nesse intervalo, quer dizer, hoje, é que o interrogado não praticou o ato de conferir o resultado da loteria. As orações adjetivas. Os brasileiros que não se importam com a coletividade só se preocupam com o seu bem-estar e por isso jogam lixo na rua, fecham os cruzamentos, etc. O pressuposto é que todos os brasileiros não se importam com a coletividade. Os brasileiros que não se importam com a coletividade só se preocupam com seu bem-estar e por isso jogam lixo na rua, fecham os cruzamentos, etc. Nesse caso, o pressuposto é outro, alguns. Alguns brasileiros não se importam com a coletividade. No primeiro caso, a oração é explicativa. No segundo, é restritiva. As explicativas pressupõem que o que elas expressam se refere à totalidade dos elementos de um conjunto. As restritivas, que o que elas dizem concerne apenas a parte dos elementos de um conjunto. O produtor do texto escreverá uma restritiva ou uma explicativa, segundo o pressuposto que quiser comunicar. Agora partiremos para os subentendidos. Subentendidos são insinuações contidas em uma frase ou em grupo de frases. Suponhamos que uma pessoa estivesse em visita à casa de outra, num dia de frio glacial, em que uma janela, por onde entravam rajadas de vento, estivesse aberta. Se o visitante dissesse que frio terrível, poderia estar insinuando que a janela deveria ser fechada. Há uma diferença capital entre o pressuposto e o subentendido. O primeiro é uma informação estabelecida como indiscutível, tanto para o emissor quanto para o receptor, uma vez que decorre necessariamente do sentido de algum elemento linguístico colocado na frase. Ele pode ser negado, mas o emissor coloca implicitamente para que não o seja. Já o subentendido é de responsabilidade do receptor. O emissor pode esconder-se atrás do sentido literal das palavras e negar que tenha dito o que o receptor depreendeu de suas palavras. Assim, no exemplo dado acima, se o dono da casa disser que é muito pouco higiênico fechar todas as janelas, o visitante pode dizer que também acha e que apenas constatou a intensidade do frio. O subentendido serve, muitas vezes, para o emissor proteger-se para transmitir a informação que deseja dar a conhecer sem se comprometer. Imaginemos, por exemplo, que um funcionário recém-promovido numa empresa ouvisse de um colega o seguinte: competência é mérito, continuam não valendo nada como critério de promoção nessa empresa. Esse comentário talvez suscitasse essa suspeita. Você está querendo dizer que eu não merecia a promoção? Ora, o funcionário preterido, tendo recorrido a um subentendido, poderia responder:
Absolutamente, estou falando em termos gerais. Ok, pessoal? Então, o nosso próximo item será a estrutura e organização do texto e dos parágrafos. Bora lá continuar os estudos.